Cara, como é que vocês estão? Antes de começar essa análise, eu quero dizer duas coisas aqui. Primeiro, como vocês podem ver, a gente ainda não voltou com a edição, porque o meu computador tá parado, então vai demorar mais um pouquinho, aguenta aí, que vai sair os vídeos mais bem produzidos, 5, 7 melhores momentos do Rick, a teoria lá do X nas costas do Daryl, da Michonne, a teoria da Meg, todas essas teorias loucas, vai voltar quando eu tiver a edição plenamente funcionando. E o segundo vídeo, segunda coisa que eu tenho pra falar, é que eu vi muita gente falando lá da minha pronúncia, que eu falo Jesus, que eu falo Ezekiel. Por que o Andrew Lincoln pode falar call e eu não posso falar Jesus? Eu falo assim, eu falo como eles pronunciam lá. Eu falo Jesus, eu falo Ezekiel, eu falo Beth, com a linguinha aqui no meio das dentes, Beth. Eu falo Therese, eu falo Daryl, eu falo Carol, eu falo um monte de jeito. Então, desculpa, você tá entendendo? Por que você tá reclamando, gente? E essa touca aqui é por causa do cachorro do Daryl, que tem o nome de Dog. Aí, ó. Vamos começar. 7º episódio da nova temporada do Walking Dead estreou nessa segunda, dia 19 de novembro. E como sempre foi um episódio padrão 7. Porque todo episódio 7 é um episódio de transição. É um episódio que a gente prepara a gente pra uma mosca aparecer. Não tem corte, é isso que acontece aqui no meio do vídeo, gente. É um episódio que prepara a gente pra... É um episódio padrão que prepara a gente pra mid-season finale, que vai ser o episódio 8. Então não tem muitas coisas, não tem como esse episódio ser uma coisa meio... Nossa senhora, porque é um episódio que dá informações pra gente que a gente só vai ter uma conclusão mesmo no episódio 8. Então a gente teve muitas coisas que foram deixadas em aberto, muitas coisas que resolveram questões passadas, mas não foram tão grandes, como o que aconteceu com a Meg, pra onde ela foi, o que tá rolando lá em Hilltop, quem tá sendo o líder e tudo mais sem a Meg, por que a Michonne tá daquele jeito, o que aconteceu com o grupo da Magda, o que aconteceu com o Eugene. Então todas essas questões foram resolvidas nesse episódio, mas não foi lá grande coisa. A gente teve basicamente 2 núcleos e essas informações foram jogadas no meio deles. Então o primeiro núcleo foi um núcleo que eu acho que foi o menor, que é o núcleo da Carol e do Daryl, que é quando ela foi lá visitar o Daryl, que tivemos a informação de que ele tá lá no meio da floresta porque ele foi procurar o corpo do Rick e tudo mais, acabou gostando de lá e ficou lá, achou aquele cachorro lá que ele dá muita importância, inclusive quase morreu por causa dele. E basicamente esse núcleo foi para desenvolver o Henry, que vai ter uma participação muito mais importante na segunda parte da temporada por causa da Lydia, porque ele vai assumir o arco do Carl ali nos sussurradores da Lydia e tudo mais, no romance deles. Então foi mesmo pra a gente criar uma empatia muito grande com o Henry, e que funcionou, porque a gente põe o Henry salvando um dos personagens que a gente mais gosta, que é o Daryl, e pronto, tá? Passou a nossa... E ele é filho da Carol, então, caralho, é um personagem que, se a gente não conhecesse, ia ser um personagem bombástico, foda pra caralho. Então, foi isso, ele ajudou lá o Daryl, que quase foi pego por um zumbi, e ajudou ele, começou a conversar com ele. Então aparentemente o Daryl foi pra Hilltop justamente por causa disso, porque ele gostou ali do moleque, das atitudes dele, e vai ser uma espécie de tutor, de um protetor na verdade. Tanto que quando, os spoilers dos próximos episódios, quando o Henry for seguir a Lydia lá, uma coisa que acontece na HQ, o Daryl que vai sair pra procurá-lo, porque eles criaram uma empatia muito grande. Então, foi basicamente isso, não teve muita coisa da Carol, não teve muita coisa do próprio Henry, fora as suas atitudes, e só. Aí eles chegam lá em Hilltop e tudo mais, porque o Henry vai ser treinado para ser ferreiro, a gente já havia visto isso antes. O segundo núcleo foi justamente o núcleo da Michonne e da Magda, que eu achei um pouquinho esquisito. Eu não achei esquisito, eu achei que não deveria nem acontecer, porque aquele desenvolvimento é meio tosco. Mas eles estavam lá, indo pra Hilltop e tudo mais, aí acontece as tretas, zumbi, a gente descobre mais dos personagens, descobre lá que é o Yumiko, e o Miko e a Magda são de fato um grupo, um casal, como elas são na HQ, então a gente já tem um paralelo aí legal. E no final, a gente vê ali que eles estavam sendo... Não tem muita coisa nesse meio. Fora o final, que a gente vê que a Michonne não sabia da fuga lá, da viagenzinha da Rosita e o Eugene, e o povo de Hilltop lá avisa pra ela que a Rosita foi achada. E a coisinha, né, que tava
espionando eles ali, que a gente não sabe o que é. Pode ser um sussurrador, pode ser um sobrevivente, mas a gente acha que é um sussurrador. A gente viu uma habilidade muito legal ali da Daredevil ali. Duas coisas, aliás. A habilidade do Daredevil ali da garota surda lá, que encosta no chão e sente a porra dos zumbis. E eles, inclusive o outro garoto lá, matando o zumbi com estilingue, de mamona. Vai tomar no cu, mano. O zumbi tem força pra morder e morre pro estilingue. Vai se fuder, caralho. Eu conheço aqueles estilingues, eu sei a força daquela porra. Que não atravessa a cabeça de alguém assim, não. Pode apostar comigo. E então, não vem com essa. Não. Olha só, essa porra aqui, ó. Esta flecha aqui, ó, tem um arco e flecha aqui. Esta flecha aqui, ó, olha como é que tá essa porra. Essa porra não atravessa a cabeça de alguém. Eu duvido muito que essa porra atravesse a cabeça de alguém. Aquela porra não vai atravessar. Eu não procuro realismo em série, mas aquilo é muito possível. Vai entrar nas piores coisas que aconteceram em The Walking Dead, com certeza. Enfim, foram esses dois núcleos maiores. A gente descobriu que o Aaron tá lá treinando espada com o Aaron tá lá treinando o Jesus. A gente viu que a Tara tá lá dominando, tá mandando em Hilltop com a ausência da Meg, que continua mandando carta, entrando em contato com ela. De fato não morreu, ela tá ali nos arredores da puta que pariu, que a gente não sabe onde ela tá. Mas ela tá ali, a Tara assumiu o controle, que eu achei totalmente tosco, porque eu não gosto da pessoa